Atenção, 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 chamando o senhor Newton César de Oliveira Santos. Márcio Roberto Cruz, aqui estamos. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz, tudo tranquilo. Maravilha, então vamos para mais um episódio de Contatos Insólitos. Este aqui é de número 131 e o tema de hoje é a desesperada manutenção de nossas crenças. Um dia você fazer uma compilação dos títulos que você dá, que são sensacionais. Cara, título é complicado, né, cara? Como é que você escolhe um título que faça justiça ao que você quer explorar e ao mesmo tempo não seja uma coisa muito grande, seja curtinho? Cara, é difícil. É muito bom. Parece, sabe, que é título de seriado, sabe? Sério, né? Pode ser. Bom, talvez eu assistisse um seriado com esse nome, talvez. Vamos lá, então, né? Do que se trata isso, afinal? Bom, mais uma vez, em uma das entrevistas com o Bernardo Kastrup, ele menciona justamente esse aspecto muito esquisito de já haver, por exemplo, algumas teorias bastante consolidadas na ciência e muitos cientistas, inclusive assim, de renome, enxergarem a realidade que não é compatível com aquilo que já é sabido que é real, né? Então, é uma coisa muito maluca e muitas vezes se utiliza disso de uma forma muito cínica para refutar coisas que violam justamente aquilo que está sendo defendido arduamente, principalmente em relação à visão materialista que prevalece de uma forma bastante predominante no universo científico, né? Então, pensando sobre isso, que eu fui estendendo essa ideia, né, para que outros setores da nossa vida isso prevalece. E, cara, praticamente todas as áreas existe isso, né? Essa desesperada manutenção daquilo que é conhecido em detrimento do quê? De um universo ainda a ser descoberto, né? Então, isso obviamente fica muito mais óbvio em determinados setores, como, por exemplo, as tradições religiosas. Nesse aspecto, elas são mais nadam de braçada nesse terreno, né? De vamos manter esses dogmas, vamos manter essas ideias e não vamos mexer em absolutamente nada, porque, enfim, se você mexer, você vai queimar no mármore do inferno e por aí vai. Mas em outras áreas também, e surpreendentemente na própria ciência, né? Você até mandou um vídeo para mim que é do... caramba, esqueci o nome daquele cientista, aquele biólogo... Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, verdade. Que é uma palestra assim, icônica que ele deu, né? E transformaram aquilo lá num desenho. E é sensacional, porque ele fala justamente sobre os dogmas da ciência, né? Acho que ele menciona 10 dogmas, é isso? Dogmas da ciência. 10 dogmas da ciência. Já havia assistido aquela palestra e agora no formato do desenho fica muito mais persuasivo, né? Mas que é um terreno onde normalmente a gente não fala muito a respeito, né? E, obviamente, no terreno do dia a dia, do cotidiano, quanto que a gente não passa por isso o tempo todo, né? Negando a enxergar novas oportunidades, ou novas formas de se entender a nós mesmos e a realidade, mas que a gente abre mão disso em nome dessa desesperada manutenção daquilo que é conhecido, né, cara? Então, é mais ou menos nessa direção que eu pretendo seguir. Então, passo já a bola para você para fazer os primeiros comentários. Vamos embora. Muito legal. Eu acho que o cerne do que você falou, inclusive do texto descritivo que vai estar lá acompanhando essa conversa, né? Essa questão da crença, né? Como a gente fica refém das crenças, daquilo que a gente acha que faz parte da nossa verdade pessoal, que a gente tende a transferir para ser uma realidade universal, se aferra como único paradigma e única estrutura de explicação da vida, e aí não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Você colocou dois exemplos que eu acho que podem ser bem extremistas, né? A religião com aquela ideia bem mítica, porque as religiões geralmente elas têm de 1.500 a 3.000, 4.000 anos, algumas delas, e vão estar calcadas na maneira de pensar daquela época, cheia de dogmas, com seus intermediários entre os réis mortais e as divindades. Sem eles você não consegue. Esse geralmente o pessoal do teor integral costuma dizer que essa é a visão esotérica, que ela é bem dogmática, bem ruim, não oferece muitas ferramentas para autotranscendência, quando esotericamente sim existem trabalhos, mas é para poucas pessoas que possam chegar lá e consigam alcançar.
Mas acho que a pedra de toque, o pilar principal é o dogma, isto é, algumas das nossas diretrizes são inquestionáveis e você tem que aceitar ponto final. O outro extremo, que seria a ciência, que é justamente o questionamento, vamos questionar a realidade como ela é e sempre buscar transcender os paradigmas e as estruturas que nos filtram, ela cai na armadilha do que o pessoal costuma dizer de cienticismo. O problema não é a ciência, é o cienticismo, isto é, a ciência se comportando como uma religião dogmática. Exato. E que o Sheldrake, naquele vídeo, em 15 minutos, ele expõe, escancara 10 e mostra como essa falta de questionamento simples, né, mostra que peca-se do mesmo jeito. Né? E somos escravos disso, a gente vai falar isso, com maior ou menor nível de consciência, somos todos não escravos, presas dessas armadilhas. Né? Exatamente, né, cara? É como um mecanismo psicológico, cara. Não é pelo fato de você ser cientista que você vai estar livre dessas armadilhas, né? A gente cai muito nessa cilada, né? Ah, então o cientista ele é super-humano, ele não passa por isso. Enfim, é independente, né? Completamente neutro e não é afetado por esse tipo de coisa. Não, tá aí a prova, né, absoluta de que isso acontece também na ciência. Né? Então, vou refutar isso porque vai contra aquilo que já está estabelecido. Um adendo que acho que todos nós vivemos, o médico supostamente é um profissional, uma pessoa que passou por um treinamento científico, médico e humano e estaria capacitado a desenvolver a sua matéria e a sua especialidade. Durante a pandemia, o que a gente viu? Vários médicos se comportando como reles, material de manada, simplesmente porque eles acreditavam que algumas coisas funcionavam ou não funcionavam, usavam esse argumento de que eu sou autoridade, eu sou revestido de autoridade, e assim vocês têm que engolir. Quando toda a comunidade em geral estava falando o contrário. Né? Eles questionando a própria categoria a qual ele fazia parte. Cansamos de ver isso, né? Da cloroquina à vacina. Pois é. No terreno político-ideológico, isso também aparece absurdamente, né? O tempo todo, né? Na verdade, o tempo todo. Né? Assim, cada um defendendo aquilo que acredita ser o certo, né? E, obviamente, quem é contra é que está completamente errado, né? O famoso os outros, né? E aí a gente não admite que somos todos no mesmo barco, né, cara, e padecemos dos mesmos problemas, né? Aí você recai naquela questão do viés cognitivo, né, do viés de confirmação, né, que são mecanismos psicológicos voltados justamente para o fortalecimento ou a manutenção, né, dessas crenças estabelecidas. Câmara de eco, eu só falo com aqueles que me ouvem e com aqueles que querem me ouvir. Então, não tem mais espaço, é só essa a realidade que existe. Né? Exato. A eliminação dos níveis, dos valores morais, humanos e éticos, não. A minha verdade é que importa, você tem que aceitá-la do jeito que é, a sua não importa. Quando, por exemplo, o pessoal da teoria integral diz, é possível sim que todo mundo tenha verdade, mas todas elas são parciais e algumas são mais verdades do que outras. É fato, né? A gente pode analisar. Mas, no jeito que a gente está hoje, não. A minha verdade é o que importa. Né? E a sua é... Aliás, muitas vezes nem isso, é pior que isso, né? Não é que a minha verdade é o que importa, a minha verdade é a única possível. Isso é pior ainda, né? Porque se você dá importância, significa que ainda há um resquício de talvez uma certa importância rala, mas se a minha é que é a única que é válida, então daqui para lá não tem mais nada, né? Que é muito triste. Cara, falando a respeito disso também, uma boa forma de a gente avaliar essa questão toda, por exemplo, dentro do campo científico, é de que forma, por exemplo, Maxwell lá com a teoria, a questão dos campos, né? Ou seja, se você levar adiante a questão da teoria quântica e os campos quânticos, né, cara, que no substrato da matéria, né, tudo passa a ser um campo de energia, né, que é inclusive um conceito que antes do Maxwell ninguém falava de campo, né? Não havia nada disso. O que era magnetismo, né? Não se entendia o que era todas essas coisas, né? E, na verdade, né, ao se analisar profundamente a matéria, você vai perceber que vai chegar uma hora não existe mais partícula, né? O conceito de partícula se esvai, ele some, né? E a partir daí você analisa tudo como um campo. Então, óbvio, né, que há aquela alegação do tipo, mas isso só é válido para o campo subatômico. Mas tudo é feito de campo, né?
O próprio Einstein, né, dizendo que matéria é igual a energia, também adiciona um novo nível, uma nova camada de interpretação da realidade, onde isso trai a nossa intuição de forma veemente, mas justamente por causa dessa traição a gente se nega, não é possível que a minha capacidade de conceber a realidade seja errada, eu não vou aceitar isso. A teoria diz isso, beleza, vou trabalhar com isso daí, mas na prática não vou adotar para minha visão de mundo, né? Mas muito maluco isso, cara. Estava te ouvindo agora, eu acho que uma das nossas, talvez a dificuldade maior das pessoas em geral seja admitir que o conhecimento adquirido hoje ainda é parcial. Eu acho que essa ilusão de que a gente já sabe tudo, que está tudo dominado e que qualquer outra interferência deve ser um erro de cálculo, deve fazer parte dos erros da curva de Bell, ela está bem no finzinho, deve estar errado isso daí, deve ser parte desse processo. O que importa é a barriga da curva. É muito difícil largar, né? E pensando que as pessoas investem tanto tempo, tanta energia, e aí eu acho que mistura um pouco com o tema que você colocou. Eu acredito tanto naquilo que eu acabo, às vezes, intencionalmente ou sem intenção, até manipulando dados para poder forçar a barra e tentar encaixar o triângulo naquela peça que só entra quadrado. Exatamente, cara. Impressionante. E eu acho que também porque você mencionou agora essa questão do trabalho que dá, ou do envolvimento que muitas pessoas têm em determinadas instâncias ou em determinados direcionamentos, quando as pessoas se veem em uma cilada do tipo, poxa, eu trabalhei tanto tempo em uma teoria e agora vem alguma coisa aqui no meio do caminho e viola, né, tudo aquilo que eu construí, aquele tempo todo que eu gastei da minha vida inteira nisso, eu não vou poder admitir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar. Eu vou tesourar, não quero nem saber, eu vou fingir que não existe, porque como é que eu vou colocar tudo em xeque, uma vida inteira dedicada a um determinado conceito, a um determinado estudo, uma determinada crença, né, muitas vezes, e agora eu vou simplesmente jogar tudo para cima e fingir que tudo isso que eu demandou tanto esforço de minha parte, furado? É duro. Se a gente, ouvindo o teu discurso agora e se colocando no lugar da pessoa, é compreensível que existe uma frustração e, dependendo do nível de consciência dessa pessoa, do nível moral e ético, é capaz que ela sucumba a esse tipo de falha humana, demasiadamente humana, como diria o Nietzsche, e acabe forçando a barra. Por outro lado, eu estava pensando agora que você estava falando também, é interessante como pipocam coisas, a gente vai ouvindo e as coisas pipocam, né? Quando o Thomas Kuhn escreve o livro da Revolução das Teorias Científicas e usa a palavra paradigma como a ideia de estrutura de pensamento que fica vigente até que venham outras práticas que mostrem que aquela estrutura está errada, ele acaba mostrando que, imagina o pessoal todo que está consolidado em cima daquele pensamento e vem um outro, geralmente um jovenzinho ou uma jovenzinha, com uma ideia revolucionária ou não, com um ou dois exemplos que furam toda aquela estrutura que a gente está acostumado a lidar por décadas. É difícil, porque muitas vezes esses jovens que estão chegando são apoiantes que vêm com ideias furadas, vêm com petulâncias, mas quantos não vieram e mudaram essa estrutura mesmo? Outra coisa também que você me fez ocorrer agora é, especificamente com relação à física, que ela acaba sendo o campo de saber dominante das ciências. É a partir dela que as outras se desenvolveram, né? Tanto é que o exemplo que a gente usa agora é o quântico, a física quântica e tal. E, na verdade, se a gente for falar como é a estrutura hoje da física, que é bom lembrar, a física só analisa a realidade física material. Ela não diz nada sobre a biologia, ela não diz nada sobre a alma, ela não diz nada sobre o interior da pessoa. Mas olha que interessante. Hoje a estrutura ao contrário do que muita gente até pensa, não descartamos totalmente a mecânica clássica. O campo gravitacional continua valendo. A forma do campo gravitacional de Newton, as três leis de Newton continuam valendo. As teorias de Einstein da relatividade continuam valendo. E a mecânica quântica continua valendo. E as três juntas não dão conta de explicar tudo o que acontece, porque a gente ainda tem muita coisa no cosmos que não entende. Na verdade, são essas três e a famosa busca da teoria unificada que talvez não exista. Talvez temos que procurar outras coisas para entender todo esse mosaico. Talvez uma das coisas que a gente gosta de advogar aqui é vamos tentar colocar a consciência nessa equação para ver como é que ela fica. E ela vai ficar muito louca. Ela vai ficar muito louca.
Inclusive no próprio histórico da física quântica, né? Você tem lá o experimento da dupla fenda, né? Já experimentos bem conhecidos, né? Aliás, quando a gente fala em física moderna, né, cara? Até coloquei no texto escrito, nem é tão mais moderno assim também, né, cara? Pô, para aí, né, cara? Cara, início do século XX, para. 100 anos, é outra coisa, a gente já está no outro patamar. Né? Assim, fica difícil, mas eu acho que há um aspecto aí também que o próprio Bernardo Kessler menciona em algumas das entrevistas, que é essa questão de que, embora hajam essas descobertas nos flancos, né, na fronteira dianteira da ciência, demora para que a grande massa se adeque àquilo, né? Demanda um certo tipo de tempo. É como se, metaforicamente, um barco furado, né, um grande barco furado, né, um grande navio furado estivesse afundando, mas não tivesse uma alternativa, um bote, qualquer outro barco, mesmo que seja menor, mas intacto, né? Ali à disposição para que, né, se pudesse pular para outro barco. Então, é preferível continuar no barco, ainda que esteja afundando, né, do que passar por um outro barco. Lógico que isso é uma metáfora para quê? Para haver um outro tipo de paradigma forte o suficiente e que seja convincente o suficiente para que as pessoas comecem a adotá-lo, né? Então, ele menciona que isso acontece justamente com o idealismo metafísico, que ele vê que já existem rupturas, já existem coisas ruindo por aí, mas ele prevê que a coisa não vai ser tão já assim, ele não vai conseguir conquistar o intelecto das pessoas mais importantes desse planeta de uma hora para outra, não. Ele ainda acha que vai demorar um certo tempo, mas de qualquer maneira, acho que faz sentido nessa questão também sendo válida para a maneira como nós lidamos com isso no dia a dia, né? Ou seja, você vem falar para mim que o que eu estou mencionando é errado, ou é incompleto, ou é furado, ou as premissas estão equivocadas, mas então me dê argumentos, né, que acabem substituindo isso que eu estou querendo dizer, porque eu acho que eu e você em particular, a gente aprendeu com o tempo e sofrendo muito, né, a conviver bem com a dúvida. Porém, muitas pessoas não suportam isso, né? Assim, a pessoa precisa viver com certeza o tempo todo, né? Mesmo que essas certezas sejam alicerçadas em terreno lamacento. De qualquer maneira, também por uma questão de uma condição psicológica, as pessoas acabam apelando para isso, né? Então, acho que é legal fazer essa analogia aí dessa questão do barco e ver o que a gente consegue extrair a partir daí, se aprofundando nessa questão. Muito boa. Essa analogia é muito boa e eu acho que o que você colocou agora talvez seja um dos cernes, um dos pilares da nossa questão. Isto é, legal, existe uma outra maneira de interpretar a realidade. Nós vamos mudar essa estrutura que nós estamos agora e vamos substituir por outra. Bárbaro, é como você falou agora. Então me diz sobre o quê? O problema é que todas essas novas estruturas, elas parece que elas vêm com um grau de complexidade que não são tão facilmente entendíveis. Então, talvez não seja substituir apenas um barco por outro barco, seria talvez substituir um barco por um outro veículo de navegação que inclua outros instrumentos que as pessoas não sejam tão fáceis de manipular e entender. Exemplo, pensando agora, para a gente que leu muito e agora já absorveu, fica mais palatável. Mas lembra da primeira vez que a gente ouviu falar em campo de possibilidades? Não é fácil para a pessoa engolir isso. Como assim, campo de possibilidades, onde o elétron pode estar? Na escola, fica tão fácil entender e fazer a analogia do o núcleo lá e os elétrons movendo-se aqui, eu sei onde eles estão. Imediatamente a minha imagem ela se transporta para o sistema solar, então eu consigo fazer a analogia do micro e do macro. Agora você está me dizendo que eu não consigo enxergar onde é que está o elétron, que ele está numa nuvem de probabilidades e que se eu souber onde ele está, eu não sei a velocidade dele, fica difícil para as pessoas. Fica muito... Então, é muito difícil. E pior, legal. Ela vai perguntar, no final de tudo isso, legal, e daí? O que muda na minha conta bancária, na minha comida? Tem algumas coisas também que a gente tem que reconhecer que, para a nossa vida cotidiana, não interfere tanto, né? O que vai mudar o teu trabalho, o meu trabalho, o nosso relacionamento com as pessoas, se a gente chegar mais perto da teoria das cordas? Putz, cara, não vai ser tão palpável assim, né? Não vai mudar tanto a nossa vida. Esse é um argumento antigo também, mas a gente poderia especular a respeito de que, do jeito como as coisas são, se eu passar a adotar isso para a minha vida, talvez não mude tanto. Agora, você pega uma civilização inteira que, de repente, passa a adotar isso, eu acho que pode haver um efeito interessante, porque está todo mundo pensando mais ou menos do mesmo jeito, né, cara? Perfeito. E aí você me fez lembrar agora um dos
axiomas da teoria integral, que eles dizem o seguinte, vamos ver se eu lembro, né? Porque sempre que eu tento reproduzir, eu dou muita bola fora. Vamos ver se eu lembro agora. Acho que a ideia é, o conhecimento genuíno ele tem que passar por 3 passos. Primeiro passo, você tem que ter o que eles chamam de uma injunção, isto é, uma diretriz. Informações, diretrizes para fazer. Exemplo, Márcio Cruz, você quer saber se está chovendo agora? Vá até a janela, abre e olhe. Você quer saber qual é a temperatura de ebulição da água? Põe ela para ferver e meça a temperatura. Você quer saber se Deus existe? Medite durante 10 anos, 8 horas por dia, contando as suas respirações, e quando você fizer 1 hora sem interrupção, você vai ter isso. Essas são as diretrizes. Passo número 1. Passo número 2, faça a prática. Faça as injunções. Então, vá lá na janela e veja se está chovendo, põe água para ferver e meta um termômetro lá, e passe 8 horas meditando por dia 10 anos para ver se faz. Essa é a segunda. E a terceira, busque uma comunidade de pessoas que fizeram os 2 primeiros passos para confirmar ou rejeitar aquilo que você descobriu. Esse é o conhecimento genuíno. Cara, vamos extrapolar. Para algumas coisas vai ser complicado conseguir esses 3 passos, porque ele vai demandar tempo, energia, uma série de coisas que as pessoas, em geral, não estão dispostas a isso. Exatamente. Mas por isso que existe a civilização, né? Para que aquilo que você não consegue fazer, você terceiriza, né? Inclusive, né? Eu acho que a primeira forma de terceirização do pensamento foi o livro, né, cara? Que é muito interessante. Através de um livro você tem acesso à mente de outras pessoas, né? Pessoas que inclusive já morreram há muito tempo, né? E é uma terceirização que a civilização, né? A ideia da escrita deu para que a gente pudesse caminhar num direcionamento cada vez mais complexo, né, cara? Então, você percebe que há esse movimento civilizatório em direção a algum lugar e que, por mais que hajam problemas, mazelas, injustiças, claro, sempre há, mas todos acabam se beneficiando com essa multiplicidade de conhecimento, de aprofundamento, de habilidades, de criatividade, etc. E eu acho que eu pegaria o que você falou e tentaria reproduzir como é o processo de evolução, que ele é inevitável, gostemos ou não, mais ou menos lentamente, ele é inexorável, vai levar. É bom saber que tem sempre alguém ou alguéms na fronteira cavando a fronteira para que os outros possam vir atrás, né? E isso acaba vindo. Aí eu ia falar uma coisa grandiosa como exemplo, né? Puxa, olha o exemplo de Galileu. Galileu, lá, como foi sofrido ele criar a luneta e tal, e hoje é inquestionável tudo o que acontece. Mas não, existem terraplanistas no século XXI, existem. Então, até nisso nós temos que, faz parte de todo esse processo que a gente está vendo. As pessoas podem ir lá, ela pode ver no microscópio, as pessoas saem da Terra, filmam, olha tudo, e mesmo assim a gente que duvida. Vieses cognitivos, crenças, cegueira intelectual, nível muito baixo de consciência, câmara de eco, tudo isso acaba criando armadilhas para que um número de pessoas incrivelmente consiga se comportar desse jeito. Incrível mesmo, né? Você deu um exemplo que é um dos que mais me incomodam, cara. Realmente me incomoda muito e me gera assim uma curiosidade ao mesmo tempo, né, cara, de saber o que se passa na cabeça de pessoas que adotam, né, o terraplanismo como um modelo da realidade palpável, cara, né? Realmente eu não consigo entender, cara, é impressionante. Talvez haja também outros componentes psicológicos do tipo, eu quero me diferenciar, eu quero passar a impressão de que eu sou mais inteligente que os demais porque eu descobri coisas que ninguém mais sabe. Eu acho que tudo isso entra nesse caldeirão, também ajudando a dar um pouco de consistência para o fenômeno em si, né? Não consistência para as teorias, obviamente, que não. Acho que deve ter um pouco de tudo. Essa coisa da mítica, não, tá na Bíblia que é assim, são só 6.000 dias que o mundo tem, e é assim mesmo, está escrito lá. Essa interpretação literal, mítica, fundamentalista. Quem é muito guiado pelo efeito manada, o meu líder disse que é assim, eu não vou questionar meu líder. Se ele está dizendo que é assim. Outra, existe teorias da conspiração. Todo mundo quer nos enganar, não é nada disso, tudo é falso. Nunca estivemos na Lua, todas essas filmagens nunca aconteceu, é tudo plano mesmo, olha, é tudo uma enganação. Ou não, o outro lado, oca, ela é oca.
Você pode entrar por lá e fazer, nós estamos sendo enganados. A NASA é a vítima principal. A NASA não deixa nenhum avião passar pelos polos, porque eles vão descobrir que ela errou. Tudo isso está acontecendo na segunda década do século XXI. Muito maluco. James Webb filmando quase o começo do Big Bang, dobrando talvez a idade do universo para 27 bilhões de anos. Exatamente. E algumas pessoas discutindo se ou é plana ou estão tapando o buraco, disfarçando o buraco da Terra. Mas você vê, isso é uma prova cabal, cara, de que essa questão dos níveis de consciência não é simplesmente um jogo de palavras, cara, é realidade, porque está todo mundo no mesmo planeta, essas informações completamente díspares estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E está todo mundo no mesmo lugar. Então, falando uma linguagem, sei lá, uns falando A e outros falando Z, né, cara? Não se entendem mesmo. Muito maluco. E a gente fica perigoso entrar em outros campos, mas, por exemplo, tem crenças religiosas que não admitem a transfusão. Elas preferem que a pessoa faleça, que seja um desejo divino, a quebrar um mandamento que poderia salvar uma vida e salva vidas diariamente. Algumas pessoas não vacinam os filhos porque foi incutido na cabeça delas que isso gerará autismo em seus filhos, quando já está mais do que provável que uma coisa não tem nada a ver com outra. E essas coisas vão se disseminando, é incrível como elas pegam. Não deveriam pegar, elas deveriam ser aquelas coisas que não pegam, bate na parede e desce, mas pegam e levam outras pessoas. E hoje em dia, com a possibilidade de usar isso aqui como um veículo de transmissão de informação e desinformação, os grupos tendem a crescer. Neonazismo não deveria existir mais, depois de tudo que aconteceu. Existe. Exatamente. Tem de tudo, né? Todos os gostos. Mas uma coisa que é interessante, que eu acabei me lembrando aqui, quando você falou sobre vacinas, né, e, enfim, toda a questão da pandemia, é um outro aspecto interessante sobre essa questão científica que muitas pessoas usam como argumentação para refutar fenômenos ou coisas alegadas de uma forma que eu acho que é errônea a palavra, ou ela é bastante imprecisa, eu não gosto dela, mas fenômenos paranormais, né? De que isso não pode ser estudado em laboratório. Bom, aí você tem vários aspectos interessantes do tipo, já teve pessoas investigando isso em laboratório, sim, né, com resultados muito interessantes. Uma dessas pessoas era o Robert Monroe, né, que conseguiu estabelecer uma série de critérios para estudar esses fenômenos, mas ele não é único, obviamente, muitas outras pessoas, aquele Centro de Estudos Noéticos, né, que você segue também, o pessoal também tem bastante critério e consegue, né, estudar coisas incríveis e comprovar de que existem coisas que saem fora da curva, sim, não é simplesmente uma estatística de 50%, não, a coisa extrapola muito e não tem como você negar. Mas existe um outro aspecto da questão da prova, né? Isso tem que ser provado, quem está dizendo o contrário que tem o ônus da prova. Cara, é muito interessante, por quê? Parte do princípio que, para você estudar algo em laboratório, você tem que isolar o fenômeno. Né? Então, esse é um grande problema. É conhecido também aquele efeito onde você, ao colocar uma pessoa que se diz paranormal, ou que, conhecidamente, popularmente, é enxergada como um paranormal, dentro de um laboratório, essa pessoa tende a realmente ter os seus poderes extrasensoriais diminuídos. Por quê? Porque justamente isolou, você concentrou a pessoa, tirou ela de um contexto, isolou ela naquele lugar, onde, obviamente, se você está tirando fora uma série de circunstâncias ou uma série de, como posso dizer, de eventos que poderiam estar ocorrendo de forma natural no isolamento, como é que você espera que aquilo vá dar certo, né? Esse é um problemaço, né? Porque justamente você está querendo colocar uma coisa que é gigante dentro de uma caixinha e esperar que dentro dessa caixinha a coisa vai continuar por aí, né? Esse é o primeiro aspecto. O outro que eu queria mencionar contigo é o que é bastante sabido dentro do universo da informática, que é a eliminação do ruído, né? Ou mesmo em comunicação, a eliminação do ruído precisa existir. Os equipamentos digitais, por exemplo, são baseados apenas em 0 e 1, com essa finalidade de eliminar todos os ruídos. E que são os ruídos? Todas as outras coisas que desconhecemos. E vamos trabalhar apenas com aquilo que é conhecido. Então, é interessante esse aspecto e essa inversão
ao tentar refutar coisas que estão além, colocando as coisas além dentro de algo que não convém, que é simplesmente tentar colocar algo gigante dentro de uma caixinha de fósforo, né? E esperar que dentro da caixinha de fósforo aquilo funcione adequadamente. Lógico que não vai funcionar, e aí se utiliza disso como argumentação. Tá vendo como isso é viagem na maionese? Não dá certo mesmo. É muito maluco isso. Eu acho que perfeita a descrição e o cerne da explicação disso, para mim, está muito claro, que eu aprendi recentemente. Quando a gente está falando de coisas que fazem parte do interior, a meditação, a telepatia, eventos que estão sendo estudados há mais de 70 anos e tem uma certa comprovação em laboratório, apesar de tudo isso, mas o mais importante são outros tipos de acesso à realidade que não podem ser medidos por mecanismos que só medem a fisiocracia, a fisiosfera, o material. São outras ferramentas. Então, é aquela ideia. Vai experimentar. Faça você vários exercícios. Meça outras pessoas. Não é por aí. Eu acho que o grande sucesso no materialismo tem sido esse. Pela incapacidade de se reproduzir 100% como é possível reproduzir os experimentos científicos ditos físicos, parte diretamente para a refutação. Exato. Esse é o grande problema. De novo, aqueles que se permitem ser cientistas costumam que perguntar, parece que tem alguma coisa aí. Vamos tentar experimentar nós e depois abrir um espaço aqui na teoria para ver onde a gente poderia encaixar. Se não conseguirmos, deixemos de stand-by, mas não vamos revoltar só porque não bate com tudo aquilo que a gente está fazendo até agora. Essa discussão, ela, na verdade, eu percebi que ela é efêmera, é a mesma coisa que a gente está falando aqui. A matéria e espírito não, são coisas distintas que se medem de outras maneiras. Mas o materialismo tem se usado disso há séculos para refutar tudo aquilo que seja além daquela medição. E tem uma razão para isso. Tudo isso estava no colo das religiões, que dominaram a humanidade durante milhares de anos. E quando a ciência vem e tira tudo isso deles, não, isso eu não quero mais. Usando a expressão que você adora, jogaram fora a água e todos os bebês juntos. E tinha um monte de bebês interessantes ali nessa jogada que tinham que ser resgatados. Tem espírito, tem alma, tem outras coisas que a gente pode lidar. Mas eles quiseram jogar tudo para fora. Porque olharam como ojeriza aquele domínio da religião e tinham que fazer mesmo, porque muitas coisas estavam colocando na mão de Deus e não pertenciam à mão de Deus, coisas assim. Mas os cientistas com C maiúsculo que a gente tem visto desde o passado até agora, estão colocando a consciência nessa equação e estão abrindo, descortinando um mundo maravilhoso, que inclui telepatia, remote viewing, sensação, viagem astral, tudo num pacote consciencial. Inclusive eu comecei a ver uma entrevista recentemente de lá daquele instituto que o Brad Kastrup encabeça, cara, só que esqueci o nome do instituto agora, não vou lembrar. Depois eu coloco aqui no descritivo do vídeo, mas justamente um holandês, um médico holandês que estudou vários casos de quase morte, né, cara? Então, assim, deve ser o Van Bommel, um holandês que é um bambambam, que é um... Eu acho que é esse cara mesmo, se eu não me engano, cara. Mas assim, eu comecei, depois eu não consegui terminar a entrevista. 6 mil. Exatamente. Eu acho que é esse mesmo cara aí, cara. Então, assim, você tem alguns caras que realmente acabam quebrando esses paradigmas, né, cara? E se rendendo às evidências. Porque ele começa a evidência falando assim que ele mesmo vivenciou um caso, assim, né, que ele não poderia simplesmente ignorar, virar as costas e fingir que não estava nada acontecendo, porque era para a pessoa simplesmente não lembrar de absolutamente nada. Ela foi ressuscitada e voltou contando uma história lá que não teria como ele ter contado, porque tecnicamente estava morto, ou seja, sem estar funcionando nada. Como é que ele pode ter relatado uma experiência tão rica? Então, começa por aí, né? Então, assim, a ideia que me passa é justamente essa, de que ao observar algo diferente, né, a gente pode utilizar inclusive aquela metáfora do cativeiro, né, cara? Você simplesmente não virar as costas para aquilo e parar, e muito pelo contrário, opa, tem algo esquisito aqui, merece ser estudado, né? E porque me parece muito, usando aquela metáfora do cativeiro, é que está todo mundo dentro do cativeiro ali parado, chega alguém falando, olha, existem rumores de que para além dessas paredes há um mundo, um universo. Não.
cala sua boca, que isso é besteira, vamos continuar aqui dentro, só é válido o que acontece aqui dentro, nada que exista lá para fora pode ser verdade, né, cara? Me passa essa impressão, pelo menos, no primeiro momento. Puxa, muito legal isso daí. E, cara, acho que eu encontrei um exemplo que talvez possa, se eu forçar um pouco a barra, eu posso materializar esse exemplo que você falou. Tem um neurocirurgião, acho que o nome dele é Eben Alexander III. O americano gosta de estar primeiro, segundo e terceiro. Eben Alexander III, neurocirurgião. Conta ele que estava numa dessas reuniões entre médicos e uma pessoa comentou isso, que um paciente teria saído do corpo, comentado coisas, e entre eles ali, piada, delírio, isso não existe, não acontece, é impossível acontecer. Bom, tempos depois aconteceu com ele, entrou em coma, ele escreve um livro que aconteceu com ele. Quando ele volta, moçada, aconteceu comigo. Metade da turma falou, delírio, você teve algum outro problema, você não está vendo. Mantiveram-se nas paredes do cativeiro. Ele saiu, cara. Ele virou palestrante, ele continua achando que a medicina é ótima, ele continua achando que a neurociência é fantástica, mas não encaixava mais, ele não tinha mais espaço, ele virou palestrante internacional, escreve livros a respeito e está tentando entender o que está acontecendo com isso. Como é que essa consciência conseguiu sair dele com o cérebro zerado e ele ver a si mesmo e a realidade por fora. Esse se permitiu sair das paredes do cativeiro e está indo atrás. Mas colegas dele não, continuam. Aí eu acho que eu já ouvi uma entrevista desse cara também, cara, se eu não me engano, desse americano. Mas, enfim. É um de milhares, né? É um de assim, várias quantidade de uma comunidade médica que costumava refutar e depois, não, eu vivi, agora o que eu vou fazer com isso? Exatamente. E eu acho que a gente chega num ponto crucial desse papo, que é exatamente o divisor de águas, né? Que é, mediante ou diante de um evento que viola tudo aquilo que você acreditava ser real, o que você faz? Porque é aí que entra o que você mencionou, né? Esse grupo de médicos se dividiu, né? Então, esse é o ponto crucial, onde é tomada uma decisão que pode definir tudo para você, cara. Ou você volta para a Matrix, é a pílula vermelha, né? Desculpa, a pílula azul, ou você toma a pílula vermelha, né? E decide, a partir dali, falar, opa, peraí, eu não posso ignorar isso, e aí, lógico que vai ter todo um trabalho pela frente, né, de você tentar encaixar aquilo num outro sistema de regras e valores, e dentro de um outro paradigma, né, principalmente, para conviver com aquilo, né, cara? E eu acho que esse é o ponto crucial. O que faz alguém simplesmente escolher a pílula azul e o que faz alguém escolher a pílula vermelha, cara? Essa é a questão. Essa é a pergunta. Eu acho que vamos lá, vamos fazer o que a gente gosta de fazer, navegar insolitamente. Eu acho que tem que reconhecer que tem um preço a pagar. As duas questões têm um preço a pagar. O preço a pagar de continuar na ilusão é, lá no fundo do inconsciente, se eu tiver errado, eu sou o Cypher. Deixa eu sentir aqui esse bife, eu sei que ele não é nada, eu sei que ele é só um engano gustativo, mas eu sei que não é real. Eu sei que tem outra coisa por trás. Ou o outro lado é, cara, eu vou encarar a realidade, mas eu vou ter que pagar um preço social, talvez econômico, financeiro. Uma pessoa que viva de verbas científicas para subsistir, terá isso cortado, né? Uma pessoa que esteja um grupo familiar de amigos que tenha um tipo de paradigma que não aceite isso, vai ser ostracizado. É difícil. As variáveis são muito complicadas. Especificamente no nosso caso, se a gente fizer um exercício nosso, a gente já teve vários momentos da vida tendo que fazer essa decisão e em muitas delas nós demos alguns passos atrás para poder talvez dar saltos para frente ou nos paralisamos e demoramos algum tempo para ir para frente. Em vários aspectos. Eu estava te ouvindo agora, me veio, sabe o quê? Momentos que eu tive especificamente dentro dos grupos Rama, que a minha visão hoje é muito diferente do que era antes e eu tive que escancarar fronteiras que eu não achava que existia. E hoje, se você me disser o que é isso, o Luiz Tadashi, eu digo, querem me bater. Porque depois de 30 segundos de vivência, eu tenho muito mais dúvidas e muito mais questionamentos e consigo encontrar um monte de furos nessa estrutura que a gente acabou decorando e reproduzindo como um papagaio. E ela é muito mais nuançada do que a gente imagina. E, de novo, a gente faz o que com isso? A gente continua experimentando, mas pronto para outras coisas, pronto para o desconhecido. O exemplo que a gente falou na aula passada, no papo passado, a gente tem uma vaga ideia do que conhece, mas não tem a mínima ideia do que a gente não conhece. O desconhecido é muito gigante. E não é para qualquer um encarar isso. Pô, eu sou realmente... Porque é nobre falar,
estar diante do deserto de Atacama e olhar, eu sou apenas uma poeira cósmica, tal. Mas no nosso ego, mas eu sou importante, eu sei muita coisa. Mas reconhecer-se que a gente não sabe quase nada e que poderia ser visto como, puxa, olha como tem para encher esse copo, né? Exato, Para encher esse copo, mas a força da cultura, as pressões sociais, as pressões grupais das sociedades, micro e macro, acabam dobrando muitos de nós e nos fazem perder tempo e energia. Justamente, eu acho que passa pela cabeça da pessoa nesse momento crucial que eu vou ter muito a perder, talvez, se eu aceitar isso. Então, eu vou simplesmente voltar para a Matrix, porque é mais confortável, né? Eu acho que principalmente isso, cara, né? E é muito maluco, porque você vê as reações das pessoas, elas são muito estranhas. Do tipo, já aconteceu dentro da missão Rama de uma pessoa observar o mesmo tipo de fenômeno que está todo mundo vendo, né? E ali é óbvio que se trata de um fenômeno completamente desconhecido. Não tem por onde você encaixar aquilo dentro de um fenômeno conhecido, um avião, enfim, um balão, um drone, nada disso. É a pessoa virar as costas e falar simplesmente, não, isso aí não tem nada a ver, não, é simplesmente um fenômeno natural, virar as costas e ir embora. Cara, que louco, né? Então, assim, que é o mesmo fenômeno, assim, lógico que são circunstâncias completamente diferentes, mas o fenômeno é o mesmo. O cara que decide achar que estamos vivendo numa terra plana, né? Vira as costas e fala, não, a terra é plana, esquece essa foto, esquece esse astronauta que está falando isso, esquece, sei lá, 60 anos de cosmologia, porque está tudo errado. Acho que você falou, você usou o tema a parte do desconforto e tal, né? Eu vejo muito isso, a gente faz essa análise o tempo inteiro, né? Qual é o preço que eu tenho a pagar? Tenho cacife ou não tenho cacife? Se eu não tenho cacife, eu não vou pagar. Se eu tenho muito a perder, eu não vou pagar. E muitas vezes a gente tem muito a perder, socialmente, profissionalmente, relações de amizade familiar. É muito complicado às vezes, é muito Acho que complicado. muitos cientistas, inclusive, não admitem várias coisas, né, em público, né, mas nos bastidores eles admitem, né? Por quê? Carreira, reputação, salário, verba para laboratório, tudo isso conta muito, né, cara? Então, o cara, assim, em público, ele vai falar, o discurso vai ser mas ali nos bastidores, conversando com algumas pessoas, ele pode revelar um universo completamente diferente daquilo que ele estava defendendo até então. É exatamente o tema do livro The Invisible College, do Jacques Vallée. Ah, E ele se reúne com uma turma já há 30 anos para discutir essas coisas que não fazem parte do grande escopo da ciência com um C maiúsculo. Não tem problema. Fora das câmeras, fora dos laboratórios, fora da academia, eles estão discutindo fenômeno OVNI, tudo o que está acontecendo, consciência e outras coisas, porque ali eles podem. Dentro da academia, não conseguem. Dentro do mainstream, eles não conseguem. Eles são hostilizados. O preço a pagar é muito alto. E também um outro aspecto que acho que é importante nessa nossa discussão, por que existe essa desesperada manutenção de nossas crenças, também é a questão da não aceitação do erro, né, cara? Isso também é um problemaço. A gente lida muito mal com os erros, né? E você se abrir para a pessoa, ou se abrir pior, né? Não para uma pessoa, mas para um público em geral, admitindo que você está errado, tem que ter muita coragem para fazer, né? Então, acho que esse é um impedimento monstruoso. Admitir para a gente mesmo que a gente errou já é complicado, né? Eu acho que é uma distorção muito grande. Você tem que aprender a conviver com o erro, porque se você não errar mais, é porque você já aprendeu tudo, né? Mas, como um fenômeno psicológico no geral, civilizatório, a gente está muito longe disso. E uma coisa que eu tenho observado recentemente, que eu não tinha percebido, é como é forte, a gente não percebe a força do conformismo social. A gente não percebe, mas a gente parece que é livre, mas não, é uma franja da qual a gente pode ter a permissão para ficar navegando, mas sai das bordas para você ver o que acontece, né? E o preço a pagar é muito ruim. E a gente não gosta, a gente se sente mal em ser mal olhado, não ser respeitado, ser desconfiado, bullying. Julgado, né? É normal que a gente sinta assim. A gente quer participar, porque no fundo a gente quer colaborar, a gente quer viver juntos, né? Faz parte da nossa natureza, inclusive.
parte dessa vida humana que a gente conversou, inclusive no papo passado, era essa. A alma não está aqui só para viver sozinha, ela está aqui para interagir o tempo todo. Né? É isso que é o grande barato. Né? Essa interação que gera o karma e as outras coisas. Ficar hostilizado disso, ficar no ostracismo, não é legal. Não é, a gente não se sente isso inconscientemente. Imagina conscientemente. E falando em consciente e consciente, né, cara, a gente poderia também abordar uma outra questão, que pelo fato da gente associar muito ideias ou crenças com a identificação daquilo que somos, né? Então, a gente mistura muito as bolas, né? Então, assim, é como se a gente falasse, eu sou essa ideia, ou eu sou essa crença, né? E a partir do momento que alguém vem e coloca o dedo ali dizendo, opa, essa crença está furada, ou essa ideia ela está muito mal construída, você se ofende com aquilo, né? É como se tivesse sido algo pessoal. A gente mistura muito essas bolas, né? Você percebe muito bem isso em discussões informais por aí, onde você está falando sobre uma ideia e a pessoa leva para o lado pessoal, achando, não, você está falando mal de mim? Não, eu estou falando dessa ideia que é infundada, né? Você, por um acaso, foi você quem disse, mas estou falando da ideia em si, mas as pessoas não entendem, as pessoas levam para o lado pessoal, achando que, não, você está falando mal de mim, não da ideia. Eu acho que você mencionou talvez uma das maiores miopias que a gente tem, que é não saber exatamente com o que nós identificamos. Não é à toa que o pessoal da psicologia separa o self com S minúsculo com self maiúsculo. Esse nosso eu verdadeiro, que está acima do ego, ele é uma coisa que a gente... Ele é a testemunha que consegue olhar para a gente, sai do corpo e consegue nos olhar. Mas a gente ficou tão encavado no ego encapsulado pela pele, né? Como diz o Alan Watts. E essa identificação de tal maneira que tudo que afete ali afeta a mim. Eu me sinto... Mas ficou vergonhoso mudar de opinião. Como se fosse... Como assim você está mudando? Como assim você pensava assim até ano passado? Graças a Deus que você mudou. Mas não, é visto negativamente, como se tivesse que se aferrar para sempre. Você está sentenciado a ser dessa maneira e pensar dessa maneira a vida inteira. Isso. Ao nosso redor, tudo está mudando. Mas você tem que mudar. E se você mudar, você é infiel. Você é mentiroso. Você é falso. Pois é, cara. Mas você vê que maluco, né, cara? Que é aquela questão da lei da impermanência do budismo, né, cara? E não só a lei da impermanência, né? Se você analisar de uma forma muito profunda o universo como um todo, né, cara? Tudo, de cima a baixo, de ponta a ponta, tá tudo em movimento, é tudo dinâmico. Por que que a gente vai ter que se agarrar a uma ideia para sempre, cara? Ou a uma crença para sempre? É uma coisa de uma imbecilidade monstruosa, cara. Mas imagina como, apesar disso, a gente enxergar e chegar ao ponto de usar esse termo que você usou agora, milhões de pessoas caem nessa armadilha. Vêm caindo de novo. Na metade da segunda década do século XXI, ainda caem nisso. Ainda são presas fáceis de crenças limitantes, castradoras, que não permitem o desabrochar a transcendência. Por quê? Porque se acostumou só com aquilo. Imagina que pobre é essa realidade dessa pessoa. Muito Terrível, né? Se encaixa bem naqueles níveis de consciência que você menciona sempre da teoria integral, né? Do nível casinha número 1, simplesmente, de você chegar só ao próprio umbigo, né, cara? Qualquer coisa avessa ao seu umbigo, você vai entender como uma ameaça. É o básico do Maslow, né? É segurança de qualquer coisa. Até eu me sentir bem aqui, eu não vou conseguir subir. Mas é estranho que essa segurança, geralmente, quando a gente fala da pirâmide de Maslow, a gente associa com a segurança física, né? Mas nesse nível que a gente está discutindo, cara, é um outro tipo de segurança, é segurança psicológica. A nossa psicologia, né? O nosso lado mental, a nossa consciência, ela é muito frágil em estado assim. Ela é muito um joguete de forças diversas, né? Onde a pessoa não tem um senso, um posicionamento, um autocentramento no self que você mencionou, ou naquilo que a gente várias vezes denominamos aqui como o eu natural, né? Sim, no eu adaptado, né?
onde ali a pessoa vai estar simplesmente defendendo não apenas aquilo que é voltado para a sua sobrevivência mais imediata, mas também defendendo ideias, né, e crenças que ela acredita serem a única forma, o único pilar, a única coisa certa, a única coisa segura com a qual elas podem contar em uma vida miserável, por exemplo. Muito bem colocado. E sabe o que você me fez lembrar? Talvez a segurança material, física, seria parte do egocêntrico, o primeiro lado. A segurança mental seria dado pelo o etnocêntrico, que é o clã, que nos faz nos conformar com essa maneira de pensar. Só é essa que você tem que pensar. Não saia disso. Se você sair disso, você não pertence mais ao clã. Você deixa de fazer parte do nós e passa a ser parte do eles. E eles são inimigos. Eles não merecem sequer existir. Pois é. Que absurdo. Isso é uma pressão muito grande. A pessoa não consegue sair dela, não consegue ver que ela está numa armadilha. Não consegue. É o ratinho naquele labirinto, ela não consegue ver que ela está. E o momento chave, cara, quando há o ponto de virada, né, cara, onde realmente há a transposição de um paradigma para outro, né, cara? Como é que a gente pode analisar isso? Porque, lógico que ele deve ser extremamente variado, as circunstâncias são múltiplas, mas o que faz com que a chavinha vire, né, cara? Eu não sei, cara, talvez uma condição prévia, uma preparação, um certo colchão onde você pode contar com a queda ali e ficar ainda seguro, percebendo que aquele paradigma não vai te colocar numa cilada e sim vai ser uma coisa oportuna, talvez. Quando essa percepção ocorre, eu acho que talvez aí essa chavinha mude. Eu não sei, cara, porque eu estou aqui na abstração pura tentando extrair desse momento que é metafórico alguma coisa que faça sentido em palavras. Eu não sei, o que você já pensou para parar a respeito disso? Eu sempre pensei, mas eu te ouvindo agora me veio uma ideia. Sabe aqueles exercícios que a gente fazia antes para preparar o vestibular, que tinha várias alternativas, e uma delas era todas as anteriores? Para mim, vale isso, todas as anteriores. Alguma coisa prévia que a gente vê e de repente desperte, uma pessoa que venha com um tipo de discurso que finalmente a gente consegue entender e, puf, vem o momento ahá. Uma possibilidade de ver por uma perspectiva diferente, uma experiência de pico, um sofrimento profundo, uma doença que te paralise fisicamente, você só tenha outros tipos de sentidos que te transformem. Para mim, tudo isso pode levar a esse momento de pá, eu enxerguei uma coisa maior e vou além disso. O ir além disso, acho que a gente já chegou à conclusão. Vai depender do nível de consciência dela e do quanto ela pode enfrentar o conformismo ao redor. E muitas vezes até uma outra questão que ouvindo assim você falar me fez refletir a respeito, são experiências traumáticas também, né? Porque coisas que obrigam você a parar e pensar no valor da vida, né? Um acidente de carro, né? A morte de um ente querido, situações extremas desse tipo, obrigam você a parar o que você está fazendo e falar, peraí, né? E eu acho que é quando você para e fala, a coisa é muito séria, porque a qualquer momento você pode... É uma questão de vida ou morte. Eu saio dessa ilusão de que eu sou infinito, né, de que eu vou viver para sempre. Né? Essa grande ilusão, essa grande maia que nós vivemos, né, no Ocidente principalmente, de que, não se falando da morte, você evita a morte. Né? Essa ilusão absurda. Quando isso cai por terra, com você mesmo passando por uma situação de extremo perigo ou um ente querido falecendo, alguém muito próximo, né, passando por uma situação difícil, eu acho que também há uma tendência dessa chave virar e a pessoa mudar o seu paradigma. Sabe que a gente ouve várias pessoas falar, mas isso mudou, aquilo mudou a minha vida. E às vezes é um acidente, às vezes é um livro, às vezes é uma música, às vezes é um encontro fortuito, às vezes é um atraso. Você atrasou e encontrou uma pessoa. Então, eu me vejo agora a imagem, meandros do jogo cósmico. O jogo cósmico está te preparando várias situações. Quantas delas passaram a gente não percebeu? Exato. Só se tocou em uma ou outra. Isso é legal. E muitos passam a vida inteira. A gente já até comentou o livro daquela enfermeira que eu falei, que ela atende pacientes terminais no final da vida, e eles listaram 5 coisas das quais eles lamentam profundamente no leito de morte. Devia ter amado mais, devia não ter levado uma vida conformista, devia ter vivido aquilo que eu queria viver. Muitas vezes as pessoas perceberam que tinha briga para viver.
E outras, não, nunca tiveram um propósito para viver. Então isso é muito complicado também. Se você não tem um propósito, a coisa fica muito material, muito terra, né? Mas, de novo, eu acho que tem várias possibilidades, tem várias pílulas vermelhas e azuis distribuídas pelo caminho. E a gente tá, algumas a gente percebe, outras não percebe, algumas a gente toma, outras a gente cospe. Tô viajando. Algumas são indigestas. Estou viajando agora, mas e alguma gente assume o controle, não, nunca mais voltaria a ser o mesmo. E quantos de nós, são milhões de pessoas, mudei minha vida para melhor, sim, depois de alguma coisa que aconteceu. Muitas vezes traumática, mas muitas vezes não. Muitas vezes não. É simplesmente uma coisa do nada. É? Tem aquele experimento, uma coisa do nada, né? Uma coisa que não necessariamente. Eu mencionei aqui os eventos traumáticos, que são os mais óbvios, mas às vezes tem umas coisas espontâneas que nos revelam, por exemplo, a possibilidade da questão da dissociação ser um fenômeno também que auxilia a gente adentrar nessa mente, que é a mente transpessoal, de alguma forma. Como aquele exemplo, por exemplo, do Frederico Fadin, menciona que quando ele estava, sei lá, na casa dele lá na Califórnia, uma determinada noite, ele acordou, né, tava com calor, estava com sede, ele foi até a cozinha, deu uma olhadinha lá no Lake Tahoe, lá na frente da casa dele, tomou a sua aguinha, e ali, cara, ele voltou para cá, e ele teve um lampejo, cara, teve uma experiência de pico espontânea, mas justamente porque ele estava num momento muito relaxado, cara. E essa é uma coisa interessante também, agora para o final. Acho que até dá para a gente conversar sobre isso no próximo episódio. Vou pensar a respeito, cara, me ocorreu agora, que é a questão da importância do relaxamento, cara. O relaxamento em todos os sentidos. Tem o exercício clássico do relaxamento, beleza, mas também o relaxamento que da mente em circunstâncias onde há muito gasto de energia por causa da tensão da atenção o tempo todo em certos aspectos. E a partir do momento que você solta isso, a mente tem essa possibilidade de se expandir simplesmente por uma questão de distensionamento, né, cara? E aí você tem essa possibilidade de perceber a realidade de uma forma diferenciada, né? Muito bom. Provavelmente é isso. A gente está o tempo todo num modo focal para manter a atenção, para a manutenção física, mental e espiritual deste momento. E se eu consigo baixar essa guarda, talvez eu abra espaço para que outras coisas entrem. De novo, a metáfora do copo. Se eu estou com o copo sempre cheio, ele está toda hora, que nem aqueles refis de festinha, você está toda hora enchendo. Se você permite que ele vaze um pouquinho, que dê espaço para outra coisa entrar, vem esses momentos de ahá, eureka. Exatamente. Quantas pessoas antes de Arquimedes entraram numa banheira e viram a água caindo? Milhões. Só com Arquimedes que aconteceu, né? Mas, ahá, né? Caramba, olha isso aqui, né? Exatamente. Legal. E acontece o tempo inteiro, isso que é legal. Acontece o tempo inteiro até hoje. E o problema é quantos de nós vamos atrás e continuamos fazendo, indo atrás da ideia, tentando encontrar a equação, buscando o nerd que vai me ajudar a sacar esse problema. Mas tem um pouco dessa teimosia também, né, cara? Dessa insistência, ou essa petulância, talvez até, né? Que eu acho que existe em mim e em você, de acho que dá para ir atrás, acho que dá para esticar mais essa corda, acho que dá para ir além, né, cara? Então, é muito difícil falar sobre isso, cara. A gente não sabe direito por quê, mas passa por aí também, né, cara? Acho que dá para ir além. Eu não estou contente com o patamar onde eu estou, eu preciso continuar. Se como civilização chegamos até aqui é porque muitos fizeram isso. Sempre tem que ter uns malucos. Não é só isso, tem mais. Deixa eu ir lá atrás. Tem mais. Exatamente. É legal, é genial. Para conseguir, enfim, abrir as fronteiras, né, cara, e adentrar em outros campos. E usando aquela metáfora que a gente adora, descemos das árvores e criamos smartphones. Pô, cara, estamos enxergando o começo do Big Bang. Caramba, para um bando de símios tá bom demais. Não teria como o ego ficar miudinho diante de algo tão grandioso. Acho que é por aí, velho. Bom, acho que, cara, faltando 1 minuto, acho que temos conta do recado. Legal, como sempre. Queria aproveitar aqui para agradecer mais uma participação impecável, também pedir para as pessoas, né, se inscreverem, chamarem os amigos para curtirem o canal, fazerem os seus comentários, porque são sempre muito interessantes, instigantes e edificantes.
E é isso daí, cara. Até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Valeu, Roberto. Te cuida aí. Grande abraço. Até mais, César. Tchau, tchau. Tchau.